Vampirismo, lobisomens, bruxas e feiticeiras, vida além da morte. Em que você prefere acreditar? Esse é o podcast do Morcego Vermelho. Aqui, o impossível é apenas uma palavra. Venha morcegar conosco. Olá, criaturas da noite, crianças da lua, meus morceguidores. Bem-vindos ao podcast do Morcego Vermelho Festival. Eu, o Morcegão, serei o seu anfitrião, sempre com convidados incríveis, e eu desejo a todos uma noite horripilante, que os seus pesadelos se tornem realidades. Hoje estamos estreando, e não poderia ser diferente. Claro, eu tinha que convidar um vampiro de verdade, um rei vampiro, Lorde A. Estão preparados? Tem certeza que vocês querem realmente saber sobre vampirismo? Recebo também uma bruxa, Catarine, que trará boas ou más notícias diretamente da minha cripta aqui na Romênia. Lorde A, que prazer vampiresco recebê-lo. O prazer é todo meu, Morcegão. Muito legal estar aqui com vocês, né, do Morcego Festival, nessa estreia, nesse momento aí de abertura, começo dessa nova fase aqui de vocês. É uma grande honra estar aqui e vamos conversar com a sua audiência que está aqui presente hoje, aqueles que virão através das noites, dos meses, dos anos e das décadas. É um grande prazer, então, a gente levar um pouco de informação, levarmos também um pouco de desinformação, por que não? Levarmos um pouco de sussurros que certamente vão desviar vocês das suas certezas e ideias fixas. São dois lados da mesma moeda? Talvez. Talvez, sempre. Bem-vinda, bruxa. Grata.
É um prazer estar aqui sobre a presença desses ilustres bruxos, né? Cada um dentro da sua alquimia, desses vampiros, né? E aqui, fazendo essa noite acontecer com muita magia, cheio de espíritos aqui já. Então, a presença acontece no físico, mas também acontece no astral, né? Que venham. São todos muito bem-vindos. Lorde A tem vários livros publicados no Brasil. Já conta com mais de 20 anos na estrada da senda do vampirismo, com Y. Respeitado não apenas no Brasil, mas também na comunidade vampírica internacional. É um rei vampiro da dinastia Sahasra. É uma grande questão de como se pronuncia esse nome lá no hemisfério norte, né? Então, se pronuncia de um jeito ali na região de Nova York, mais para o Minnesota, a pronúncia é um pouco mais suave, mas a gente acabou pegando um pouco essa dicção nova-iorquina, né? Então a gente pronuncia Sahasra. E a origem é? A origem é do hemisfério norte. Do hemisfério norte. São quase 5, quando a gente fala da dinastia Sahasra, a gente fala de 5 décadas de história, né? Quase 5 décadas completa, que iniciaram-se lá no distante estado de Washington, na costa oeste dos Estados Unidos, com a nossa fundadora e matriarca Goddess Rosemary Sahasra, propondo uma via de espiritualidade, um percurso, um conjunto de práticas, de ideias, aliados a uma mística, que é aquilo que vem do repouso, do processo estático e de todos aqueles fundamentos e caminhos mágicos, né, que os nobres aqui estão cansados de conhecerem. Ela fez essa proposta e ao longo dessas quase 5 décadas a dinastia foi crescendo, influenciando, inspirando muitos outros caminhos. E desde 2018, depois de uma trilha que eu iniciei lá ainda em 2006, junto com a minha esposa, minha amada Chendra Sahasra, que está aqui assistindo a gente passou por muitas ordalhas, muitos treinamentos, muitas buscas, até que chegou o momento que a gente conquistou esse título, esse grau na hierarquia. Dentro das possibilidades, porque a gente sabe que nem tudo pode ser exposto. Sim. Dentro das possibilidades, nós vamos voltar a esse assunto logo mais, porque nos interessa bastante. Bom, Lorde A escreveu sucessos, né, como grandes sucessos, como Mistérios Vampíricos, Madras Editor 2014, Deus é um Dragão, Penumbra Livros 2019 e a série Codex Strigoi, é isso? Uhum. Selo literário Rede Vamp. São 7 volumes, gente, iniciados em 2017. Isso. Não é? É uma longa jornada. Também organiza encontros, eventos, festas, passeios culturais, apresenta o programa de rádio e podcast Vox Vampírica, que é quinzenal desde 2006, e segue acesso Rede Vamp desde 2020, esse é diário. E editor-chefe do portal da Rede Vamp. Vamos falar sobre tudo isso, né? Como vocês podem ver, é uma pessoa com uma longa jornada, né? É uma jornada vampírica mesmo, né? Nada dentro do vampirismo é restrito a um pequeno tempo. Tudo é a longo prazo, não é isso? Eu penso que é uma órbita plutoniana, né? Se a gente for pensar, né? Aquele último planeta do sistema solar que circula a órbita de todos os outros, anda mais devagar, portanto, mas cada volta que ele faz é realmente marcante, poderosa, estrutural, né? Então é uma produção literária que me surpreende, bem extensa. Acho que são mais de 900 artigos publicados no portal redevamp.com, mais de 550 podcasts da Vox Vampírica e fora as outras participações, revista da Redevamp, o programa, né, que foi diário, né? Foi diário durante a pandemia, né? Depois, em 2022, a gente recuou um pouco, passou a ser só 3 dias por semana, até aonde o meu computador aguentou. Chegou um limite que a pobre máquina não aguentava mais, que foi durante esse mês de outubro, e então aí a gente reduziu um pouco o ritmo para a gente voltar agora em novembro com equipamentos novos. Realmente, essa questão, as pessoas não têm noção do desgaste físico, o desgaste do material, o desgaste de eletrônicos, né? Uhum. Porque realmente é uma movimentação muito grande. Imagina dentro dessa cripta. Imagina a dificuldade. E você, bruxa, o que você nos conta? Porque vidente,
paranormal, feiticeira das artes Então, né, mágicas. é desafiador, né? Porque nós estamos nos dois planos ao mesmo tempo. Então, para nós que somos clarividentes, assim, desde quando nasceu, que é aquela espiritualidade que se fez lapidada pelo tempo, né? Conforme você havia dito da questão do tempo, né? O tempo é muito preciso, né? Para formar essa capacidade de entendimento das coisas. Faz com que nós estejamos ali, o bate-papo acontecendo e os espíritos E as caminhando, coisas as circulando. forças circulando, aí você não sabe se você presta atenção nos seres que estão aqui, né? Seres muito, muito híbridos, diga-se de passagem, né? Que desmistifica muito também aquela ideia que as pessoas têm sobre o ser vampiro, né? Que é uma ideia que às vezes está relacionada com algo extremamente maligno, e quando você vê é um grande lorde. Eu, pelo menos na evidência, estou vendo vários lords aqui. Então isso é muito bom. Questão de finesse. É fino, né? Bom, eu já acompanho a sua jornada há algum tempo, Lorde A. E é claro que muito do que vou perguntar, do que nós vamos conversar aqui, é do nosso conhecimento, né? Mas digamos que algumas criaturas distraídas, né, que estão aparecendo agora, te vendo pela primeira vez, então a gente está fornecendo a possibilidade de um conhecimento, a possibilidade de uma aproximação com toda essa cultura vampírica que você, né, nos traz, através de um trabalho árduo, um trabalho difícil, porque não é nada fácil você divergir, não é nada fácil você caminhar por caminhos diferentes do comum, dos caminhos que as pessoas traçam como comuns, né? Que comum é tudo aquilo que você faz, né, e se sente bem. É comum a você, diz respeito a você. Então, claro que isso é uma luta de muito tempo e isso nos fortalece. Criar, né, podcasts como esse, criar conteúdos como esse, porque existem pessoas como você que já estão na luta há muito tempo e tem muita coisa para passar para todos nós. E, mais uma vez, gratidão por estar aqui. E vamos às perguntas básicas, né? Quando que você se descobre vampiro? Você nasceu vampiro, você foi transformado em vampiro, ou você se transformou em vampiro? É uma pergunta interessante, é uma pergunta recorrente, né? É uma pergunta que muita gente que está assistindo a gente pode estar fazendo agora, nesse momento, a respeito de si. Ao longo desses 25 anos, né, pelo menos dentro da contagem que eu faço, em 2023, são 25 anos de Lorde A. É um tempo, né? Um tempo Sim. que a gente trilha, é um tempo que a gente passa por muita coisa. Assim, eu vislumbrei, eu experimentei na prática que vampiros nascem, não se torna vampiro no transcorrer da vida. Não é algo que a pessoa acordou um dia e ela escolhe ser, não é algo que ela subitamente se identifica, assim, eu me identifiquei, logo eu acho que eu sou. Não, você nasce, você já é diferente na infância, você é diferente ao longo da vida, nas suas escolhas. E o que acontece? Você confronta dois caminhos, dois pontos, assim, para te manter num nível bem legal, para as pessoas entenderem que estão vendo a gente. Você tem um pessoal que cai para o lado do fashionismo, da produção cultural, autores de livros, cosplayers, gamer designers, artistas, músicos. Tem muita gente legal que vai explorar o vampirismo nessa área, nesse setor. E existe um contingente de pessoas, um número um pouco menor, que é o pessoal que encontra no vampiro uma espiritualidade, uma mística. E aí eles começam a perceber que tem alguma coisa a mais ali. Assim como acontece naturalmente, como acontece para os bruxos, para as bruxas, para o pessoal do druidismo, para o pessoal do xamanismo. Talvez, assim, a gente pode citar autores que eu gosto muito, como Mircea Eliade, né, para a gente vir para aquela região da Europa que a gente Sim. adora aqui, né? Mircea Eliade, que inclusive escreveu um livro chamado Domniçoara Christine, Senhorita Christine, que é uma das melhores histórias de vampiras jamais escritas até os dias de hoje. Ele
todo mundo conhece ele pelo trabalho acadêmico, sobre o xamanismo, sobre a mística e tudo isso, mas ele escreveu uma das melhores histórias de vampiros de todos os tempos. Ele costuma dizer que temos uma realidade ordinária e uma realidade não ordinária. E dentro dessa comunidade vampírica, que existe há quase 5 décadas, temos pessoas que aprendem a transitar por esse lado não ordinário, umas pelo viés da arte e outras por esse viés da espiritualidade, que a gente pode, em linhas gerais, bem abrangentes, né? Eu sei que aqui é a internet, então a gente tem que ser bem detalhista. A gente pode dizer que se parece muito com um xamanismo noturno, primevo, e que explora essa força do próprio sangue. Mas se engana quem pensa que essa força do próprio sangue, que tantos vamos falar, se refira exatamente ao sangue orgânico. É uma outra coisa, mas que a gente desenvolve mais daqui a pouco. A origem, né, nós falávamos há pouco, a origem desse título, porque dentro da cultura cigana, por exemplo, nós trabalhamos a questão dos reis, das rainhas. Existe o rei, né, o rei dos ciganos. Existe, que você pode falar muito bem sobre isso, porque já vai entrar numa questão de Exu, vai entrar em umas outras questões, porque, na verdade, cada acampamento é parte de um principado, e vários principados fazem um reino cigano. E nós vamos remontar isso à Índia, enfim, a milênios de história. O seu título, o Rei dos Vampiros, dentro dessa dinastia, qual é a origem dela? Em que momento se inicia? Você recebeu esta coroa junto com a sua esposa, a rainha vampira. Vocês receberam essa coroa de outro rei e rainha. Isso surgiu a partir de, né, essa sua ligação com a questão vampírica. Qual é o fundamento? De onde veio esse título? Uhum. O título do rei e da rainha da dinastia Sahasra vem da estrutura da própria dinastia Sahasra, dos seus fundamentos, dos seus mistérios, do processo como ela se desenvolveu ao longo de 5 décadas. Sim. Vem de lá. Houve um rei anterior que completou o seu reinado já com uma idade, vamos dizer, uma idade mais avançada. E então, quando ele sentiu que tinha completado a missão dele dentro da dinastia, ele teve uma conversa com a nossa grande matriarca e fundadora, que é a minha mãe espiritual, a Goddess Rosemary Sahasra. E então, ela preparou um processo que ela não contou, nem para mim, nem para a Chandra, que iríamos nos tornar rei e rainha. A gente estava no ano de 2018, o delegado internacional da dinastia me ligou num domingo de madrugada e me disse as seguintes palavras: Caro Lorde A, precisamos que você organize um evento, uma festa de porte, de gala, nos moldes das festas da dinastia Sahasra e das grandes casas vampíricas norte-americanas e europeias, dentro de 20 dias. Olha... Ok, eu sou produtor de eventos chamado, né? um pouco mais. Aí o vampiro olha no espelho, porque esse vampiro olha no espelho e não passa uma agulha. Passa não, porque aí a coisa complica. É responsabilidade. Sim, quando contei o final da videoconferência para Chandra, ela já estava se preparando para dormir. Ela parecia uma vampira do filme Underworld, Anjos da Noite. Ela praticamente flutuava pro teto, grudou no teto com as presas alongadas. Parecia uma gata. Soltou um fosso poderoso em mim. Como é que é? Exato. Então, no dia seguinte, eu fiz a única coisa que, na época, eu ocupava a titularidade do principado, né, de príncipe. Eu fiz a única coisa que um príncipe vampírico da dinastia Sahasra podia fazer. Meus nobres amigos, minha nobre audiência. Precisamos primeiramente de tudo, de um lugar para isso se realizar. Então, iniciei uma pesquisa, uma peregrinação. E eu tenho alguns bons amigos no bairro do Bexiga, que é o bairro artístico, o bairro boêmio por tradição de São Paulo, né?
Um deles é o queridíssimo Gé Rodrigues, DJ Gé Rodrigues, abraço para ele. Ele me sugeriu conversar com outra dupla de amigos, né? O seu Walter Taverna e um outro nobre amigo que estava lá. E eles me disseram, olha, a gente talvez possa te ajudar. Continua a tua procura que a gente vai fazer, a gente vai ver se a gente tem um lugar em mente. Eu fiz a minha procura, alguns dias depois, o tempo corre rápido quando a gente tem uma missão de peso Sim. em cima da gente, toda a estrutura do evento, divulgação, promoção, e o que ia acontecer. E aí um senhor muito simpático chamado Toninho me ligou quando eu estava procurando as casas e falou, olha, eu sei, o Walter, o pessoal aqui do Bexiga me falaram que você precisava de uma casa, e olha, eu tenho uma casa Não é para o uma seu casa, evento. precisava da casa. Eu precisava de a casa para um evento. Por que você não. Eu vou te dar meu endereço. Por que você não vem pelo menos até aqui ver se adequada a sua ideia, se está dentro do que você espera, do que você precisa para o seu evento? Ok, alguma coisa me disse. Tá, vá lá, né? Você já está à procura, vá lá visitar. E aí, Morcegão, Catherine, eu vivi uma experiência, não sei se era um déjà vu ou algo ainda maior que me bateu no peito. Quando eu desci do Uber e olhei onde eu estava de frente a uma mansão chamada Que você já Raspaia, conhecia de algum lugar. que eu conhecia e isso já estava na minha história de vida lá em 1994. Em 1994. E aí a história fica assim, eu fiquei completamente fora da realidade, não sei por quanto tempo, mas eu passei. Então é melhor eu contar o que me deixou fora da realidade. Em 1994, você é nova ainda, ele já estava por aqui nessa época. Digamos. Já estava, porque eu lembro de você em Bistrica, na Romênia. Eu lembro de você e aquela história dos caçadores de javalis, eu lembro. Sim, tá eu vendo? lembro, você não poupou nenhum. E aí, em 1994, teve um lançamento de um filme chamado Entrevista com um Vampiro, dirigido pelo Neil Jordan, onde estreou Antônio Bandeiras, Tom Cruise, Brad Pitt, a Kirsten Dunst. E era um filme que eu adorei, porque eu era fã da escritora norte-americana Anne Rice. Eu era fãzaço dela, tinha lido os 5 livros que tinham sido lançados na época dela, acho que eram 4, né, na verdade. Enfim, faz muito tempo. E eu ia assistir aquele filme todo final de semana. Todo domingo eu ia ver aquele filme, acho que foi umas 6, 8 semanas que eu fiz isso. Algumas vezes. E aí, quando eu saía embevecido, enlevado pela atmosfera daquele filme, estava anoitecendo, eu saía do Cine Gazeta, eu sabia que tinha umas ruas antigas, a Rua dos Franceses, e tinha toda aquela parte alta da Bela Vista que tinha aquelas mansões, que tinha aquelas casas. Eu saía com meu longo sobretudo negro do cinema e queria ficar naquela atmosfera, gente, eu era bem mais novo, né? E aí tinha uma casa que eu sempre que chegava lá estava anoitecendo, na época estava vazia, de domingo à tarde, final da tarde. Chegava lá com meu bloco de desenho e ficava desenhando aquela fachada, porque eu era apaixonado por aquele lugar. Eu imaginava, nossa, se tivessem vampiros, eles morariam aqui. Uau. É a casa, gente, é uma casa da época dos Barões do Café, centenária. E, nossa, não, era esse o lugar. E desenhava aquela fachada, me perdia ali. Pegava os traços básicos para não chamar muita atenção, saía dali, descia para a escadaria do Bexiga, aquela ali perto, sentava nos degraus da escada e continuava completando o meu desenho sobre aquela luz amarelada que tinha lá e ficava brisando naquele lugar. De repente, nossa, eu tô aqui na frente desse lugar. Toninho estava ali do lado de trás do portão, a hora que eu cheguei, ele me viu fascinado ali pelo lugar, deu uma gargalhada, você só pode ser o Lorde A, vem comigo, deixa eu te mostrar a mansão Rasbaia. Vai ser aqui que você vai fazer seu evento, você vai ver. Eu entrei com ele pensando, é agora que eu vou para fogueira, é agora que o meu orçamento não sei o que vai ser, mas esse lugar é lindo demais. E aí eu entrei pela primeira vez naquela mansão. E assim, passei pela porta, fui transportado para uma outra realidade, um outro mundo, assim. Nossa, eu não acredito que eu tô aqui. Meu, eu nunca entrei nessa casa, lá em 1994. Gente, esse lugar é lindo. Eu me perdi, fiquei fascinado, arrebatamento estético pelos vitrais da casa. E conforme a gente andava, a gente chegou na escadaria principal da mansão. Eu ergui meu olhar nos degraus, no mármore, nos papéis de parede, nas telas. E eles tinham um vitral imenso que retrata uma lenda, que é mais ou menos uma espécie do Romeu e Julieta dos povos persas, que é a Leila e o Mágidon, que é uma história de amantes, mas é uma história muito maior que isso, se você pegar numa interpretação sufi. E tinha um vitral 2 vezes o tamanho dessa parede atrás de você, morcegão,
que, cara, era a ilustração desse conto, da Leila e do Magnum. Então eu fiquei arrebatado, passei por aquele lugar, conversamos, fizemos contas, tivemos uma ótima reunião e fechamos essa festa na Mansão Rasbaia em 2018. A festa esgotou os ingressos em questão de dias. A gente chamou nas apresentações, montamos todo o roteiro. Qual edição? Agora, cara, por conta da pandemia, a gente ficou um pouco parados, né? Mas na Mansão Rasbaia já foi nossa terceira edição, em 2022. Mas veja, fizemos tudo, mas a gente não sabia por que estávamos fazendo tudo aquilo. Esse era o ponto, mas fizemos. E quando chegou a hora do schedule, veio o delegado internacional da Sarrasa, trazendo os fundamentos, umas caixas misteriosas que não nos foram explicadas. Tinha um horário, tal hora no palco. Esse horário da Sarrasa será feita uma importante anunciação. E a gente não sabia. E aí a gente se posicionou, seguiu as instruções, né? O delegado subiu, fez a preleção dele, então chamou eu e a Chandra ao palco. Conforme a gente se aproximava, os integrantes da comunidade vampírica, da nossa sociedade, o Círculo Strigoi, estavam todos no palco, reunidos, a gente meio que sem entender. Havia uma conspiração que aconteceu debaixo do nosso nariz naqueles dias. E tinha dois tronos à nossa frente. Então aí ele fez a anunciação, pediu para a gente sentar lá e celebrou em público, para todos os presentes da festa, o ritual de coroação, pela primeira vez celebrado na América do Sul, de um rei e uma rainha de uma dinastia vampírica, que é a raiz de tudo isso nesses últimos quase 5 décadas. Aconteceu ali aos olhos do mundo. A gente foi filmado, foi registrado. E então foi ali que a gente recebeu nossas titularidades, nossas investiduras, e depois, no dia seguinte, teve um ritual fechado, só dos integrantes do Círculo Strigoi, da dinastia Sarrasa, que foram as confirmações, mais ou menos como acontece em outras casas sérias espirituais. Tem uma festa para o público e tem uma festa fechada dos iniciados, dos integrantes, das pessoas que fazem parte. E aí, né, teve também as afirmações, teve toda a outra parte, e foi assim que aconteceu. Foi um trabalho espiritual que, para mim, inicia-se em 2006 até 2018, né? Foi uma trilha bem sucedida. Meu nobre amigo Marcelo Deldébio costuma dizer que o sucesso é sua prova. E foi a primeira vez que essa frase me atingiu com força no peito. Assim, então tudo aquilo que eu passei, tudo aquilo que aconteceu desde 1998 na minha vida foi para isso, foi para esse momento. E o delegado da Sarrasa, a grande matriarca, que estava com a gente, ela estava com a gente em videoconferência, disse: não foi para isso. Te levou até isso. Agora você só está começando. Essa é a grande questão. More higher, more deep, foram as palavras dela. Onde começa, na verdade, né, onde começa e onde termina, em sua visão, a realidade do vampirismo, né? O que é lenda e o que é verdade. Por exemplo, estaca, alho, crucifixo, água benta. Você toma sangue? Como a gente pode pensar isso? Eu penso que todos, sem exceção, nessa mesa que estamos assistindo, se nutrem de sangue, de certa maneira. Principalmente os carnívoros. Todo mundo está ali consumindo sua carne, está ali absorvendo um pouco do que tem lá, naturalmente. Porém, para nós, na comunidade vampírica, há quase 5 décadas, nas principais casas, o sangue é vamos dizer, as pessoas falam uma metáfora, uma alegoria. Mas peraí. O indestrutível da vida. Sim, mas você... Nada que é nascido, nada que... Nesse sentido do vampirismo, nada que tenha nascido pode realmente nutrir nossa sede de espírito e nossa fome de alma. Nada que tenha nascido. É uma força maior que nos nutre, a qual nomeamos como sangue diante do grande público, mas que tem nomes mais velados, como Elixir Rubeus para os alquimistas, Prana, Zoe, Ond para os nórdicos e outros nomes. Porque eu levei um susto aqui. Pensei que eu estaria de frente a um vampiro vegano. Aí eu ia ficar muito assustado. Não, eu não sou vegano.
Eu falei, gente, se eu tiver de frente para um vampiro vegano, eu tô lascado, né? Falei assim, acabou, né? Acabou, vou ter que voltar para minha lápide, né? E ficar quietinho, né? Porque acabou, né? O mundo virou. Não, assim, vamos dizer, existem pessoas na comunidade vampírica que de fato são veganas, tem outros que são vegetarianos, né? Tem a razão deles de serem assim, nós respeitamos todos eles. Eles tomam o quê? Clorofila? Olha, aí você precisaria perguntar para eles. Eles tomam o quê? Clorofila? Porque vegano, né? O vegetariano... Mas também é uma forma de sangue, né? Gente, eu fico imaginando um vampiro... É mais amplo um vampiro que isso, tomando... não é orgânico. Um vampiro tomando, né, clorofila. É estranho. Estranho, assim, eu não consigo imaginar. Ele ficaria verdinho, né? Estacas... não, verde nós já somos, né? A pele pálida, né? Agora verde, não. Estaca, alho, crucifixo, água benta. Vamos lá. Estacas. Qualquer mamífero que você perfurar o coração... Vai morrer. Vai morrer. Vamos lá, no clássico do vampiro. Perfurou o coração, cortou a cabeça... Eu estou certo que você mata qualquer mamífero... Qualquer coisa. Na face da terra, você mata dessa maneira. Ok, então acho que a gente já eliminou. E claro, você pode queimar os restos depois se eles não entrarem em combustão. Sim. Eu estou completamente certo que qualquer mamífero estará morto depois disso. Sim. Então não se mata só vampiros assim. Se você não sabia disso, você deveria ler mais. Você deveria sair um pouco Se da informar. escola e ler mais livros. Perguntou também sobre... Falamos isso, Alho, falamos de crucifixo, humanos, água benta. Já matamos tudo isso. Água benta. Vejamos. Eu penso que a água benta, para fazer alguma diferença na vida de um vampiro... Falar São Cancré de Marie, quem sabe, né? Notre Dame, Dame, São Cancré de Marie também serve, né? Como? São Cancré de Marie também. Nossa, Cancré de Maria. Também Muito bonita, funciona, muito né? Bonita. Tem um casal cigano, de amigos ciganos, Que visitou lá, mostraram as fotos. Muito Muito bonito. Virgem Negra, né? Poderosa, Bruxa, gosto muito. Quando você olha pro meu amigo vampiro, Lorde A, o que você vê espiritualmente? Eu vejo... A verdade. É a verdade. Olha, eu não tenho papas na língua. Mas, a nível da evidência, eu vejo que é assim... Traçar um paralelo dentro do meu conhecimento, um grande druida. Por quê? Porque traz esse inclinamento do conhecimento. Então, é um doutor das artes ocultas. Então, o que eu vejo? Uma busca de um conhecimento desde criança, onde aos 12 anos já começava a ter as próprias procuras. Sempre questionou tudo o tempo inteiro, onde por trazer também esse questionamento, onde nada fazia sentido, por ter nascido em uma família de registro kármico, onde ao mesmo tempo que nasceu nessa família, sem ligação nenhuma. A família pelo qual traz a ligação de encarnação vem com a ligação do bisavô. Esse bisavô, ele vem trazendo a maior ligação espiritual. Então, ele vem nessa reencarnação com um resgate de origens, onde essa origem na ligação espiritual, ela vem com esse bisavô, trazendo um resgate de toda uma ancestralidade. Então, é como se fosse assim, você vai descer na Terra e tem a missão de resgatar a cultura do seu povo. E aí ele vem com essa missão, pondo em prática, porque tem um intelecto maravilhoso, uma mente maravilhosa, e tem a tendência de também gerar frutos. Então, ele vem com essa missão. Então, um coração maravilhoso. Então, essa associação que fazem, né, com o vampiro é um ser maligno, gente, é assim, eu vejo muita energia de cura e eu vejo muita energia iniciática. Numa pessoa que traz assim esse poder de iniciar outras pessoas, não só num culto, mas numa forma de rever a prática da vida. Até quando você estava falando da questão do sangue, né, dessa associação com o sangue, de nós que viemos, né, eu sou uma bruxa, que eu falo que eu sou uma bruxa africana, né, porque a minha família inteira é preta e todos nós fazemos esse culto ao povo da Nigéria, né, o meu bisavô, ele é nigeriano. Então, quando a gente entende essa prática do sangue, a gente vê que é uma energia, né, é o famoso ectoplasma. O sangue é a materialização da energia. Então,
manipular essas vibrações é trabalhar com o quê? Com a vida, com o sentido da vida. Então, é preciso muito, né? É preciso um trono mesmo, né? Como você disse naquela história, de você voltar lá naquele casarão e sentir toda aquela nostalgia, porque, na verdade, você é um grande rei, né? Que está ali só acessando novamente o que é seu por direito. Então, é isso que eu vejo. Nós vamos, mais tarde, falar sobre... Agradecido. Olha, né? Nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, mais para o finalzinho, que é o xamanismo, que tem um valor muito grande para mim, para você, enfim. Deus, no início, ele é mulher, né? Nós sabemos que a mulher, nos seus períodos, quando ela tinha a sua menstruação e aquilo descia para a terra, logo depois ela engravidava. Então o homem vê aquilo com inveja, porque a mulher tem o dom de, né, de frutificar, né, de dar frutos. Então o homem, em sua ignorância, começa a derramar o sangue dos seus para imitar a mulher. Se ele não tinha do corpo dele, derrubava do corpo do outro, porque do dele doía, não é? Então nós vamos ver um Deus masculino, e que é outra fase, né, que também é complicada, no xamanismo feminino, posterior, principalmente o Deus judaico-cristão, masculino. Isso dentro dessa visão. Claro que em outras partes do mundo ainda existem divindades mulheres consideradas como tal. E é um outro equívoco também, porque quando você coloca numa direção, seja A ou B, você está eliminando todo o restante. E o sangue vai se tornar uma questão de vida para sempre. Nós vamos ver isso em várias situações. Então, o vampirismo, né, para chegar nisso, por exemplo, o vampirismo dentro da psicologia, dentro da psiquiatria, ele é citado como hematofilia, né, ou ainda como uma parafilia, porque eles vão ligar ao sexo como sadismo, como perversão, né? Eles vão ligar por outros lados, não a questão não uma questão positiva de forma alguma. Na idade média, principalmente na alta idade média, diz que todas as sepulturas na Europa praticamente eram violadas, porque eles não entendiam o estado, né? Então a pessoa, quando entra em estado de putrefação, ela vai perdendo o músculo, vai aumentando os dentes, a barriga incha por causa dos gases, os dentes descem porque a gengiva seca, então aumenta. Então eles achavam que todos, né, inclusive a unha, não é que a unha cresce, ela cede, fica mais alongada. Então nós vamos ver o vampirismo, né, nesse sentido da ignorância judaico-cristã, assim. Agora nós estávamos conversando, eu e Lorde, você também, Caterine? E falando que até recentemente ainda estavam desenterrando defuntos, violando covas, não é isso? Violando sepulturas e matando, né? Então, um dos motivos desse convite, Lorde, é exatamente nesse sentido, né? É da gente desmistificar essa questão, porque o vampiro ainda está ligado ao satanismo, ainda está ligado simplesmente a bizarrice, né? No sentido de matar, de sugar o sangue, enfim. E a gente vai criando uma atmosfera, ou você joga ela no cinema e ridiculariza a questão, ou você joga ela no terror. Inclusive, mais tarde nós vamos conversar também a respeito, porque o vampirismo, se você chega na África, até quero que você fale sobre a África e você sobre essa questão também, África e Europa, né? Isso que nós estamos falando aqui agora, porque eu vivi na África, e quando uma criança nascia albina, ela era escondida às 7 chaves. Não importa em que idade ela fosse encontrada, podia ser um homem. Eu vi um homem de 23 anos ser sangrado até a morte, e o sangue disputado à tapa, porque o sangue de um homem albino é considerado mágico. Isso é vampirismo. Isso é vampirismo também, no sentido, né, já da parte da hematofilia, né? Já isso é uma outra história, é um distúrbio. Então, como que você trabalha essa questão hoje, quando você tem que se posicionar diante de uma plateia, diante de um pupilo, diante de... Enfim, como é que você se coloca? Uau!
Morcegão é quase uma proposta de uma tese de doutorado, a sua fala, né? Vejo muitos marcadores, variáveis interessantes, né? Você trouxe um repertório bem interessante, né? Que remete a gente à psiquiatria, à psicanálise, à psicologia, né? Ao qual eu sou um desconhecido, não me são de temas desconhecidos, né? Até porque na vida diurna passei 4 anos na faculdade de psicologia. Olha só que incrível. Sim, Pode acontecer. eu adorava Freud, mas a faculdade me fez ter ojeriza de Freud e uns 8 anos depois da faculdade eu fiz as pazes com Freud novamente, Sim. graças a um outro nobre amigo, o professor Luiz Felipe Pondé, mas essa é uma história para outra noite. Mas ele me ajudou a fazer as pazes com Isso é Freud perfeito. novamente. Eu amo Freud. Mas assim, complementando o que o Vampirão disse, pode acontecer também da pessoa ter esse diagnóstico de uma pessoa que se interessa, por exemplo, em beber sangue humano. E aí ela, de repente, pode te procurar, inclusive se isso já aconteceu, fiquei curiosa, e você se vê ali posicionado, como o Vampirão disse, para dar uma orientação para aquela pessoa de, olha, não é porque você quer beber sangue que você é vampiro. Como que funciona isso? Exato, assim, Caterine, você acabou respondendo inicialmente já a própria pergunta, né? Existe essa atração pelo sangue das pessoas? Existem pessoas que têm essa atração, existem pessoas que exercitam essa atração fora da comunidade vampírica, no BDSM, no chamado Blood Sports, né? E tem uma prática, tem todo um conjunto de regras, e são consensual e seguro dentro do universo do BDSM, do fetiche, né? O sangue, sim, há um fetiche no sangue. Há pessoas que dizem que quando vão experimentar ou tomar o sangue de uma outra pessoa, estão tomando características da outra pessoa, estão tomando poderes da outra pessoa para si. Quem sou eu para ir contra algo que já está na humanidade desde o Neolítico? Desde sempre, né? Desde o Neolítico, quando os primeiros xamãs estavam lá, indo na caverninha lá, o pessoal tocando um tambor, cantando ali, a gente não tem uma resposta clara. Até se a gente aqui fizesse vou brincar, né? Levar para a gente um pouco fantástico. Se nós Claro. três aqui fizéssemos o ritual e voltássemos no tempo, lá para a época do Neolítico, tudo mais, encontrássemos o pessoal, eles teriam uma formação de consciência, uma formação vocal, que a gente, com certeza a gente conseguiria trocar uma ideia, bater um papo com eles depois de algum esforço. E ali, sentados na fogueira, provavelmente o xamã perguntaria para a gente, bom, vocês são de outro tempo, de outro reino, vocês são parecidos com a gente, e aí, para onde a gente vai quando a gente acaba aqui? Para onde? Quem são aquelas pessoas que você nunca viu na vida que vêm falar com você quando você está dormindo? E aquelas que já morreram, que vêm falar com você enquanto você está aqui? Quem são? Vocês já sabem alguma coisa melhor do que a gente sobre isso? E a gente sendo bons meninos, boa menina, olharíamos para ele e a gente não mentiria muito, né? A gente transitaria ali, não é? Temos hipóteses. Aconteceram algumas coisas assim, talvez parecidas com as que acontecem para você, que a gente pode achar, a gente especula, a gente sente que talvez seja assim, mas ainda assim é um mistério ainda para a gente lá na época que a gente está, da onde a gente vem. Então eu gosto de pensar muito nessa história, né? Gosto de pensar muito nisso. Diante de pessoas que querem, portanto, beberem sangue de outras, experimentar esse fetiche do sangue, a gente recomenda que vão procurar práticas na comunidade do BDSM, né? Vão lá tem pessoas que vão instruir elas, vão praticar isso de uma maneira sã, consensual, segura. Na comunidade vampírica não temos essa prática. Mas você não acha uma Existem hipocrisia? casais, Você não acha existem alguns hipocrisia? casais. Todo mundo que corta o dedo, quase enfia na boca e chupa o próprio dedo. Pô, Sim. Cara, eu acho que assim, quase todo mundo faz. Você nunca chupou seu dedo sangrando? Eu como Você nunca minha mordeu? Você boca. nunca chupou seu dedo sangrando? cara, assim... É normal. Existe, assim, o ponto é, já que a gente puxou para o lado da psicologia, da psicanálise, até mesmo da psiquiatria, o normal é aquela coisa que você faz, você reage a uma coisa que aconteceu, faz aquilo, experimentou aquilo.
Entretanto, você não depende daquilo, aquilo não é um fato que exerce controle na sua vida. Você começar a cortar o dedo para chupar, né? Aí, se você É uma começar parafilia. a se mutilar com uma certa regularidade para fazer isso, mas principalmente, se eu não fizer isso, eu não consigo fazer outra coisa. E aí você começa a se prender, entrar nesse caráter mais passional, mais obsessivo. Esse negócio começa a chunchar ali um negócio em você que você... Não, eu dependo disso. Você começa a parar de fazer outras coisas porque você não pode fazer mais nada se não fizer aquilo. Por exemplo, dizer que tudo é política na vida. Você entra no ritmo das paixões e dizer que tudo é político na vida é uma paixão. Então, cuidado. Gostei Quando da sua você associação ao vampirismo, porque realmente estão entra no vampiros. passional, minha nobre amiga, meu nobre amigo, vocês que estão nos assistindo, quando você começa a entrar muito nessa história da passionalidade, dessa obsessão, Você está vampirizando alguma coisa. você está sendo obsediado por você mesmo. É. Você está entrando numa espiral ali que é muito perigosa. A gente já tem aqui alguns anos de observação do que acontece na vida das pessoas quando tudo fica passional demais, quando as pessoas perdem uma justa medida, né? Você não gosta do termo vampirismo emocional, vampirismo energético. Eu acho que eu ouvi você dizer que não gosta. Mas você não acha, você não Emocional. acredita, você não acredita Emocional, que... energético a gente não tem, É. não dá pra gente discutir, mas Energético, emocional eu não assim, gosto, mas eu explico. Energético é assim, se você chega, por exemplo, numa casa, vê uma planta maravilhosa, quando você sai, a planta está seca, você vampirizou a energia vital dessa planta. Pode ser que sim. Ou pior, pode ser que aquilo que estava acompanhando a pessoa que Ficou na planta. absorveu. Porque, gente, quando as pessoas vão ficando passionais demais, elas começam a atrair uns agregados, né? Começam a atrair uns agregados, começam a atrair uns negócios que se alimentam dela e se alimentam do que está em volta dela e não admira a vida de tanta gente ir pro brejo e pro buraco, né? E vai mesmo. E vai. Mas você me perguntou sobre a questão do vampirismo energético. Sim. Cara, vampirismo energético, você está falando de energia. Energia é uma palavra complicada, que nem cabala nos dias de hoje. Ah, né? Se sim. não tiver alguém ali que entende do assunto mesmo, energia é um termo que perdeu, foi... Cai na desmistificado. mesmice, né? Cai Já, vampirismo emocional, eu não gosto. Eu não gosto e eu explico por quê. Porque no final da década de 90, as pessoas, assim, principalmente no hemisfério norte, de onde vieram os livros de vampirismo emocional, começou a vazar muito conteúdo da comunidade vampírica. E aí, alguns daqueles autores que estavam ali em busca de uma oportunidade, em busca de aparecer, de inventar alguma coisa, pegaram o que hoje a gente chama de pessoas tóxicas e meteram o vampirismo. Não, vampirismo é uma coisa de toxicidade, uma pessoa tóxica. Ah, sim. E aí inventaram um monte de... Sim. Fizeram um monte de receitinha de, isso aqui é um tipo de vampiro tal, isso aqui é um tipo de vampiro Tá. tal. E aí Não funciona. E aí deu duas... Eu ia falar um palavrão aqui, mas... Fale, pode deu falar. duas grandes merdas. Deu Sim, duas grandes merdas. isso. Porque a primeira, tinha gente que não sabia o que era a comunidade vampírica, que já era um negócio que tinha ali suas 20, 30 anos já naquela época. Sim. E começou a projetar todo mundo que está naquele lugar é criminoso, é marginal, é tóxico, faz mal para os outros. E o negócio ficou complicado, porque não é assim, né? Vocês mesmos já viram que não é assim. Preconceito. Mas também aí teve as pessoas que não tinham muito fundamento, mas que chegavam, viam as festas, viam as roupas, viam os vampiros andando pela Times Square, os vampiros indo nos bares de rooftop, clubes como o Madeleine IC, o CBGB e outros lugares que sediavam essas festas, o Limelight de Nova York, viam aquilo, não, eu quero ser um vampiro. Mas eu não encontro ninguém nessa comunidade. Deixa eu achar um livro para ler sobre isso. Pegava o livro de Como se proteger de vampiros emocionais. Liam aquela merda e começava a encenar que era aquilo, que era a realidade. Aí essas pessoas encontravam outras que sabiam ainda menos o que eram vampiros e Aí acabou. a disseminar isso como, isso é comunidade vampírica. E não é. Não é. Vocês que estão assistindo. Tá vendo? Não é. Preste atenção. O Instagram chama a gente que quer se meter a falar de proteção, de vampirismo emocional. Cala a boca. Cala a boca. Vai falar sobre coisas mais interessantes que você domina. Se não sabe o que mete na falar, área dos vampiros. se cale. Se não sabe o que falar, se cale. Gente, eu quero dar um recadinho para vocês. Você sabe que é muito importante para nós que trabalhamos, né, com informação, que nós trabalhamos com conteúdo, pessoas, né, que nos apoiam, né? E eu quero falar com vocês sobre, já agorinha já vai estar na tela, e é sobre
uma casa que é diferente, gente. Ela é feita em blocos, né? Então, vocês vão adquirindo os blocos aos poucos, certo? São cápsulas, né? São cápsulas modulares e para serem usadas sobre qualquer necessidade. Você pode ser no seu comércio, pode ser no seu espaço de relaxamento, pode ser no seu espaço para você morar também. De repente você tem lá um terreno beira-mar, você tem um terreno numa chácara e você não quer sujeira, não quer mexer com construção. Então, essa empresa que está na telinha aí, ela simplesmente leva a casa pronta e coloca para você no seu quintal. Ou seja, sem trabalho, sem sujeira, sem mexer com profissionais de construção, sem nada disso. Gente, é realmente fantástica. E vocês vão colocando os módulos. Você quer um lugar pequenininho? Coloca um lugar pequenininho. Você quer um lugar maior? Compra 2 cápsulas, 3 cápsulas, 10 cápsulas, 100 cápsulas. Você quer montar, por exemplo, um pequeno hotel, um hostel, alguma coisa? Perfeito, né? Isso tudo de forma ecológica. Nós vivemos um tempo, né, que nós precisamos pensar nas gerações futuras, sobretudo para nós vampiros, não é? O que tem que manter, né, a posteridade. Como é que nós ficamos sem isso? Não é isso? Então, vamos pensar de forma ecológica. E eles têm também uma novidade para vocês. Tem um parente meu distante. O cara vive falando em anjo, conversa com anjo, ele é complicado, sabe? É um tal de Ivan Martins. O cara é interessante. Mas ele é complicado, ele fica pensando em anjo, conversa sobre anjo, essas coisas. E ele teve uma ideia junto com o André May, que é o proprietário dessa empresa, e eles estão trabalhando com cápsulas para relaxamento, cápsulas quânticas. Então, são pequenas cápsulas que a pessoa entra e medita, faz yoga, não é? Então, gente, é fantástico. Entre em contato, tem um QR Code, vocês entram através desse QR Code, liguem e conversem com o André, tá? E ele vai ter o maior carinho em passar para vocês todas as informações, ok? Não se esqueçam, hein? Vocês podem facilitar muito aquele sonho de ter o seu cantinho sobre a luz do luar. E vamos seguir. Não, e o pior é o seguinte, que são as coisinhas tão bonitinhas, sabe? Tudo tão ajeitadinho, tudo tão... cada coisinha no seu lugar, sem desperdício, sem nada. Você tem visão completa do jardim, você tem visão completa de uma cachoeira, do mar. É maravilhoso, né? Imagina, você liga e fala assim, olha, eu quero uma cápsula. Vai lá e entrega. Amanhã você está com a sua casa pronta. Olha que coisa. Maravilhoso. Não é? Maravilhoso. Então, esse trabalho essa MyBag é uma coisa, assim, fantástica, viu? Entre em contato, gente, vocês não vão se arrepender, ok? Fala lá, ó, vi lá no Morcegão. Então, vamos, gente, vamos seguir. Claro, então, nós estamos falando dessa questão de parafilia e tal. Se o casal acha, 2 pessoas adultas acham que tudo bem, uma morder a outra, ou tirar sangue da outra, e tá tudo bem, gente, cada um na sua. Se tá bom para 2 pessoas... o que se faz em 4 paredes, tá tudo certo. A gente não pode sair mordendo o pescoço dos outros na rua, né? Absolutamente. Eu não faço isso. Eu juro. Não. Eu não faço isso, né? Mas, falando nisso, você lembra de uma história aqui de São Paulo chamado Vampiro Negro? Foi um serial killer. Foi, não é? foi. Ele atacava só mulheres japonesas. Sim, uma história bem acho que é aqui no interior de São Paulo, Mauá, não é? Nós pegou muito aqui aqui pelo Bexiga, aqui para essa região aqui do centro. Ele pegava só mulheres japonesas, geralmente dentro de casa com a família, e enquanto sugava o sangue, ele praticava seus atos libidinosos. Socorro. Eu adoro esse nome, libidinoso. Acho fantástico esse nome. Ele praticava seus atos libidinosos. Ele foi pego, já estava com 40 vítimas, né? E nós vamos vendo essas questões essas questões de uma forma assim, meio que escondido. Então joga tudo na conta do satanismo, mais uma vez voltando a esse assunto. Então nós vivemos um tempo que parece que essa caça às bruxas está de volta.
né? Então eles aproveitam pequenas coisas, casos isolados como esse, né, para criar, né, uma intolerância religiosa absurda, né, que tem muita gente, né, nesse mundo que nunca foi estaca, mas se sente muito bem no papel de marreta, né? Talvez não tenham sido não são as netas das bruxas que não foram queimadas, né? Pois eu acho é. que são os netos de Torquemada que não terminaram de incinerar todo mundo. Porque não pode. Então eles confundem as coisas. Por que eu estou falando sobre isso? Nós acabamos de falar. De repente chega você faz a sua festa. Eu imagino que a sua festa são para iniciados e não iniciados. Sim. Aí chega um garoto... Festa para a comunidade, sim, comunidade e geral. as pessoas afins e que apreciam tudo isso. Aí chega um jovem que quer aprender sobre. Quer aprender sobre. Quer dizer, você não foi chamar ele na casa dele, mas ele chegou até ali. Tem necessidade. Ele pode ser aceito por aquele grupo, se ele for simpático, se ele estiver preparado para receber aquilo. E o que vai ser super normal. E, de repente, vocês podem ser confundidos com uma seita satânica, por exemplo, que está desvirtuando pobres jovenzinhos na senda do satanismo. Como é que vocês estão lidando com essas questões dessas seitas, sobretudo essas seitas pentecostais e neopentecostais? Como é que vocês estão lidando com isso? Tenho certeza que em algum momento isso está vindo para cima de vocês. Olha, o bom, não vou tentar falar. Os neopentecostais são uma das maiores expressões religiosas em números no Brasil, né? Esse é um fato histórico, é um dado geográfico, praticamente, nos dias de hoje. Existem ali as pessoas mais... Eu não vou usar o termo radical, mas existem as pessoas ali mais exageradas em tudo isso, que elas me parecem formar uma espécie de movimento fora da curva dentro do próprio núcleo dos neopentecostais. Existe um pessoal, de fato, que é mais agressivo, que se vê investido, acha que Deus foi feito à imagem e semelhança deles, né? Quando a vida é o contrário, né? Mas eles acham que o sagrado é feito à imagem e semelhança deles e querem exercer uma coisa que é um tanto quanto natural da espécie humana, que é exercerem poder sobre terceiros, que não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com a palavra do Jesus Cristo, de Deus, não tem nada a ver com os textos canônicos da Bíblia. É um negócio completamente, uma curva fora do rio, a parte dessas pessoas inseridas naquele meio. Eu gosto de pensar que, embora essas pessoas, os membros fora da curva, Sim. eles ainda assim são uma minoria dentro do movimento. E esse é um tema até bastante delicado, mas eu penso que eles são uma minoria. Porque se essa postura fosse a postura dominante do movimento inteiro, do grupo inteiro, meu nobre amigo, minha nobre amiga, a gente já seria uma história varrida para debaixo da página, a gente já estava morto. Então, assim, existem pessoas que usam da religião como um artifício de poder. Usam, sempre usaram, e não é uma novidade do nosso tempo, tá? Um detalhe importante que eu acho, embora eu seja pagão, o Círculo de Strigoi e a dinastia Sarrasa sejam ligados ao paganismo, eu acho muito interessante fazer uma ressalva aqui para os meus nobres amigos e amigas que são satanistas causais, acausais, religiosos, lavenianos e todos eles. São pessoas, no geral, éticas, pessoas geralmente muito corretas nas posturas, nas atitudes, que têm os seus grupos de práticas, de estudos, desenvolvem o seu trabalho. E tal como no paganismo, tal como na comunidade vampírica, né, que são caminhos ali paralelos, né? Sim. Existem regras. Nós temos uma na comunidade vampírica que ela não é para menor de 18 anos. Você pode aparecer, de repente, um evento aberto da comunidade, você pode até visitar, se é uma exposição de arte, se é um sarau, em praça, em parque, em teatro, uma coisa aberta, ele vai respeitar uma série de regras da sociedade normal também. Então a pessoa pode ir ali. Mas a pessoa, eu quero ir nas festas do Lorde A. Bom, primeiro, para vir na festa do Lorde A, num Madame Underground Club, a pessoa tem que ter 18 anos, porque vão pedir o RG dela na porta. Primeiro de tudo, se vier na minha Carmila Noite de Gala Sombria, a pessoa tem ainda um boi ali que tem que ir, se ela for menor de idade, tem que ir acompanhada pelo responsável, pelo pai, ele tem que estar, o pai ou a mãe,
ou o tutor, e essa pessoa tem que estar andando junto ali, e é um processo bastante tranquilo para a gente ao longo desses 20 anos. Ah, mas a pessoa se encantou por tudo isso e quer estudar no Círculo Strigoi, a sociedade discreta fundada pelo Lorde A. Bom, a pessoa vai ter que ter muita paciência, vai primeiro preencher um formulário de admissão, onde a gente vai poder verificar a idade da pessoa, fazermos uma pesquisa de vida da pessoa para sabermos se, bom, não mentiu naquele formulário, se está falando a verdade, vai passar por tudo isso. E se passar por tudo isso, é uma pessoa maior de idade, entre 18 a 83 anos. Falo 83 anos porque está no meu público, maiores de 80 anos que vêm em alguns eventos que eu faço. Então, assim, a pessoa já é maior de idade, a pessoa já pode pode participar disso. Tá. E a vida dessa pessoa em relação a parentes, a figuras paternas ou membros da família ou do trabalho dela que não vão gostar disso. Cara, a gente já está vivendo uma era que todo mundo se mata por qualquer coisa. Todo mundo se persegue, se condena pelas razões mais estúpidas possíveis. A diferença é que algumas décadas atrás as pessoas ainda tinham um verniz para serem estúpidas. Não estou sendo estúpida. Eu tenho verniz, é porque eu sou formado, é porque eu faço terapia há 20 anos, é porque isso está errado. Ah, não, é porque na igreja um doutor da fé falou que isso está errado. A pessoa disfarçava. Hoje em dia não, a pessoa já dá na cara. Não é porque eu sou melhor que você tem que calar a boca, tem que me obedecer, tem que fazer o que eu estou mandando. Eu sou melhor que você, meu partido é melhor que você, meu time de futebol é melhor que você. A casa do meu personagem favorito de Game of Thrones é melhor que você. É isso, assim, a gente está numa era que, assim, a pessoa pararam de invernizar, de, assim, ter um motivo. Hoje em dia, as pessoas querem exercer ali uma censura seca, uma brutalidade só para se sentirem maiores. Eu costumo dizer que as pessoas estão passando por um processo de imbecilidade e buscam imbecis em cargos elevados para justificar a própria imbecilidade. É uma questão de referência. Para um morcego, para um rato, o morcego é um anjo. Tudo depende da sua referência. Então, eu acho que as pessoas se encontram dentro das suas referências. Afim, tem aquele rapaz que a gente mencionou que fala com os anjos, né? Acho que tem uma sentença que ele ouvi ele dizendo outro dia, né? É que semelhante atrai semelhante. Sim. Afim atrai afim. Sempre. Se a pessoa é estúpida, pensa a desgraça que ela atrai para a vida dela e para de todos ao redor. Porque vai criando egrégoras, né? O pessoal exala, são os agregados que vão colando ali. Vai criando as egrégoras. Até nós estávamos falando sobre traçar um paralelo do vampirismo como história, né? Porque eu venho do teatro, do cinema, nós temos um festival de cinema, eu imaginei, né? Eu sou ótimo para imaginar, aí eu boto o Cristiano Souza para fazer. É simples, né? Eu sou o diretor criativo e ele é o que resolve. Ele que está ali, né, vendo a gente? Ele que está ali me olhando, querendo me enforcar. Então eu cheguei, inventei e ele realizou. Então parte do motivo de fazer esse podcast é para que este, né, festival seja divulgado. Isso aqui também é uma ação desse festival de cinema, agora pelo Halloween, né? O famoso Dia de Todos os Santos, né? Então nós estamos aqui também com uma ação desse festival para enaltecer esse festival. Então o cinema para mim é fantástico, eu sou apaixonado também. Não sou tão cinéfilo quanto o Cristiano Souza, mas me encaixo. E o primeiro vampiro que eu assisti na vida foi Nosferatu. Centenário. Eu diria ter 4 ou 5 aninhos, eu vi Nosferatu. E o que me deixou horrorizado foi porque, né, eu ainda na época não era vampiro, né, e um servo, olha, um operário estende a mão e ele pega e morde a ponta do dedo e suga pela ponta do dedo esse funcionário, esse operário. E aquilo ficou na minha cabeça para sempre. Quer dizer, não é aquelas bocas cheias de camadas de dente que me assustavam, né? Mas aquele simples questão daquele senhor careca, orelhudo, pegar a ponta do dedo do operário e sugar por ali. E aquilo para mim ficou. Depois, claro, né?
referências mil, né? A Dança dos Vampiros, 67, Bram Stoker de 92, Vampiros de John Carpenter de 98, Entrevista com Vampiros de 1994. E aí, em 2008 até 2013, né, a saga Crepúsculo, que eu prefiro chamar, gente, de prepúcio inflamado. Eu chamo de prepúcio inflamado, porque vai ser ruim assim, lá na casa do cacete, literalmente. Desculpem, fãs dessa nhaca. Verdade seja dita, ele Não é, falou gente? tudo. Porque isso é uma desonra. Isso é uma desonra, né? A qualquer noção de bom senso. Depois de obras de arte como essa, né? Mas, enfim, então eu queria citar isso porque, claro, eu não assisti só esse filme, assisti a centenas de filmes. Tem uma coisa chamada Darkflix. Darkflix. Eu amo aqueles filmes dos anos 70, aqueles vampiros, né, dos anos 70, eu acho aquilo incrível. Tem um filme onde todos os vampiros eram negros, e tem uma das cenas, e tem uma cena fantástica que, que o Drácula, né, digamos assim, Drácula. ele mordeu uma moça, uma atriz, e ela toda vestida de roxo, ela bota as mãos para fora do caixão e levanta lentamente. Gente, aquilo tirando todo o erro, digamos, do filme, toda a falta de dinheiro, tudo, porque não é dinheiro que faz um bom filme, né? É talento. Mas, gente, é incrível, aquilo fica na cabeça para sempre. Qual é a pergunta que eu faço para os dois? Eu quero que vocês explanem a seguinte situação. Tá. Idade média, a questão de desenterrar os defuntos, violar a sepultura para matar vampiro. As bruxas da Idade Média que eram acusadas de vampirismo. Eu vi 1000 histórias, por exemplo, na Itália, de vampirismo de bruxas, porque no Brasil, o vampirismo no Brasil estava mais ligado às bruxas que vinham da Europa, fugidas da Inquisição, e aqui praticavam o vampirismo. Como é que vocês fazem essa correlação? Recife tem histórias, 1000 histórias de bruxas, e diz que elas entravam pelas fechaduras do lado da porta e sugavam mesmo. E essa história... Florianópolis, eles faziam até uma vila, lá tem as janelas falsas para enganar as bruxas. Isso é uma história que, para um outro podcast, que um dia nós vamos conversar sobre isso, né? Mais histórias da minha família, inclusive, que são bem complicadas. Como é que vocês relacionam, então? Aqui nós temos os filmes que trouxeram a verdade de Hollywood, que a gente gosta, é agradável, né, de assistir, mas a gente sabe que não tem muito a ver com a realidade do vampiro. Mas como é que vocês relacionam essa história contada através dos filmes, a história que nós conhecemos através da própria história, né, com H, né, e o que nós estamos vivenciando hoje? Como é que vocês veem, como é que vocês encaram isso? Você, dentro da visão do candomblé, das religiões afro, né, onde nós temos entidades como Exu Vampiro e tudo mais, que é um Exu, inclusive, que quando dizem que quando fazem, né, porque eu não estou aqui para assinar embaixo, mas a gente sabe de coisas, né, uma coisa em outra, que quando se trabalha com essa energia, a pessoa seca em vida. Por isso chama Exu Vampiro. Isso, que a pessoa isso seca. Eu acredito que é crendice, né? Se a pessoa seca em vida. Eu, como quimbandeira, também não pratico mais, porque hoje eu estou na linha do xamanismo, né? Das medicinas da floresta. Mas, contudo, um pouco de crendice, porque, mais uma vez, associar a questão do vampirismo, a questão do ser vampiro com o que é negativo, né? Eu acredito que isso vem de algumas religiões. Mas eu sempre tento colocar a coisa assim, vampirismo e vampirismo. Isso. São coisas separadas, mas não é isso? Nós podemos entender também a classificação das coisas, né? Porque... Vamos brindar um brinde de sangue. Rei o Sarrasco. Então, por exemplo, falando do Exu Vampiro. Sim. Ele é um guardião de trono dentro da Quimbanda, ele é rei.
Sim. Ele é rei de uma hierarquia completa. Ele é rei dentro de um grande reinado, porque dentro da Quimbanda existem egrégoras que subdividem em tronos que são reinados. Então nós temos o reino da lira, reino da encruzilhada, reino da calunga. E o Exu, tanto o Exu vampiro, o Exu morcego, o seu asa negra, são Exus que dentro da leitura da Sim. história deles, eles eram xamãs. Eles eram xamãs do noturno. Eles eram Sim. xamãs que trabalhavam com energias provenientes da noite. Então a gente vê muitos discípulos desses guias, dessas entidades, desses seres que adoram trabalhar com essas energias, sabe? Com a energia dos animais, né? Com a energia de até bicho morto mesmo. Adora fazer ritual com pena de animais, assim, sabe? Eu, particularmente, adoro trabalhar com a energia da coruja. Então, eu venho trazendo essa egrégora também. Então, desmistificar é muito importante para que a gente não desenvolva o preconceito, né? E esse preconceito, aí sim, faz nós nos conectarmos com seres que são os dados vampiros, mas que não são vampiros, são Sim, obsessores, são São os parasitas. São seres sugadores. Sim, que não necessariamente se encaixam em vampirismo. Sim, são que nós chamamos de umbral grosso. São seres que vibram em energias densas e pertencem àquelas camadas densas. Porque um Exu, ele trabalha, atua e vive numa atmosfera mais densa. Pensa, enquanto nós temos um ser encantado que vibra a 7ª dimensão acima, um Exu vibra a 7ª dimensão abaixo. Isso não significa que ele é menos evoluído. Significa apenas... Que ele é bem nem mal. Significa apenas a região dele. E ele tem que ser muito forte. A gente tem que sair da simplicidade, né? Porque a coisa não pode ser simplista. Sim, não podemos ser simplistas. E ele transita sobre essas dimensões. Na leitura do livro de seu Rubens Saraceni, né, que já desencarnou, quando ele dita do seu guardião da meia-noite, ele deixa muito claro quando um espírito ele tem a opção de trabalhar em outras atmosferas, em outras realidades, mas por opção ele quer ficar ali. Naquele espaço onde é dado regiões, zonas abissais densas negativas, só que nem por isso o denso pode significar ruim. As pessoas associam denso com ruim, mas o denso nem sempre precisa necessariamente porque ser a visão ruim. de Deus e diabo, né, o bem e o mal, é aquela visão que limita, né? São os extremos. Exatamente. Nós estamos, dado de vista de, por exemplo, seres de dimensões superiores que a nossa, nós estamos no denso. Sim. E aí vai dizer que nós somos ruins. Não tem como, né? Então, é relativo e o julgamento nos distancia da espiritualidade. Então, nós temos que, a todo momento, compreender a função e a razão, porque nada se perde no universo. Então, se existe o Exu morcego, o Exu vampiro, o Exu asa negra, Exu do cemitério, todos esses são guardiões e desenvolvem papéis importantíssimos no nosso trabalho enquanto seres que desenvolvem, iniciam pessoas, né? Porque todos nós possuímos guardiões. Quando você adentra a história e você se depara com essa questão do que se imagina dos vampiros, de como se construiu a história do vampirismo, né? Talvez aí que entra a questão do I, do Y. De certa maneira. Embora isso seja uma coisa da década de 90, né? Já Mas nós poderíamos deixar isso como uma separação do que é a questão vampírica, do que é o vampirismo imaginativo, do que as pessoas criaram como vampirismo. Como é que você traria? É tentador. É um marcador interessante. É sedutor pensar dessa maneira. De que maneira que a gente lida com o que vem do passado, né? O que foi criado, ora, pela história da bruxaria, pela perseguição da Santa Inquisição, né? De Santa não tinha nada, pela Inquisição.
Então, pela perseguição, por tudo que aconteceu, por quantas pessoas que foram sujeitadas a isso, né? Praticamente todas as pessoas que morreram de tuberculose eram classificadas como vampiras. Sim, porque não existia tuberculose. Não existia. A pessoa morria, parecia uma praga de vampiros. Parecia uma praga de vampiros. Parecia uma praga de raiva. Vampiros. E como é que você... Doenças respiratórias. E como é que você traz isso hoje para a nossa questão da nossa contemporaneidade? Como é que você traz isso? Tá. Assim, em linhas bem gerais, claro, bem amplas. Bastante, com certeza. Lá no Mistérios Vampíricos, meu primeiro livro, da Madras, de 2014, vocês vão encontrar isso bem detalhado, está bem extenso lá, foi uma década para escrever aquele livro. Mas vamos ao básico, ao resumo básico. O que acontece? O termo vampiro aparece, ganha forma numa cidade fortaleza ao norte da Rússia chamada Novgorod, século IX, século X. Ele aparece numa nota de rodapé, escrita por um monge cristão, que traduziu aquilo do alfabeto glagolítico para o cirílico, dois nomes que ninguém hoje em dia menciona, talvez o cirílico as pessoas ainda usem. E lá isso foi traduzido a partir do século IX, século X. Lá no século XIV, XV, essa nota de rodapé foi traduzida sendo dito que era o sugador de sangue, o vampiro desgraçado, um negócio assim. Aí você pergunta, tá, nossa, pesado, né, Lorde A? Mas repare muito nisso. Que sentido teria alguém escrever eu, o sugador de sangue, eu, o vampiro sanguinário, numa nota de rodapé do livro dos Salmos da Bíblia? Porque esse termo aparece numa nota do monge católico que traduziu aquilo para o príncipe daquela cidade ler. O príncipe mesmo, ali daquela região que regia sobre Novgorod. E ainda, Novgorod era um reino recém-convertido ao catolicismo. Recém-convertido à igreja ortodoxa. Tá, era um reino viking. Os caras que colonizaram aquela região desceram da Suécia, de Gotland, de onde esteve o Uppsala, provavelmente, que o pessoal Uppsala, todo mundo conhece o seriado Vikings, né? Os caras desceram lá, né, colonizaram essa região, colonizaram todos os rios lá, eram chamados os varengues, né? E que sentido teria isso ali, aquela citação sendo usada dessa maneira ali? Não sei, no século XIV em diante tinha um sentido. Ao longo do XV, do XVI e uma parte do XVII, 1600, você vai ter Malleus Maleficarum, você vai ter caças bruxas, você vai ter até um país lá, como o reino da Suécia lá, fazendo um massacre que até hoje os caras escrevem nota de meia-culpa de aqui, vamos falar disso para nunca mais cometermos uma barbárie dessas, porque foi uma coisa hedionda. A história serve para isso, né? Serve para isso. Os caras se arrependem até hoje, tem um processo de meia-culpa fortíssimo, cara. E assim, rolou. Aí, o que acontece? A gente vai entrar no 18 para o 19, os românticos, né? Sempre o romantismo, né? Com seu mal-estar com a contemporaneidade, vai pegar aquilo, vampiros. Nossa, isso é muito legal. Isso é uma máscara para a gente falar daquilo que a gente não pode mostrar nessa sociedade eduardiana indo para uma sociedade vitoriana, né? Então vai ser aquele burburinho, né? Lá na Inglaterra, quando eles mandavam, naquela época a Índia era uma colônia deles, né? Os quadros que eles conseguiam da deusa Kali, negra, dançando sobre o corpo de Shiva, era um negócio do outro mundo, que os caras começaram a desenhar mulheres ali com camisolões brancos em cima de homens com presas alongadas, que eram releituras desses quadros. O negócio mexia com o imaginário do povo, né? Vamos escrever histórias de vampiro. Polydor, se inspirando no Byron, o cara do Varney the Vampire, o cara do The Black Vampire, o vampiro negro do Uriah Darcy, que é uma história com vampiros negros, a primeira história de vampiros negros que se passa lá no Haiti. No Haiti é linda essa história. Vai vir o Sheridan Le Fanu, 50 anos depois disso, com a sua Carmila. Vai ter o Bram Stoker no final do 19 escrevendo o Drácula, né? Que é maravilhoso. Também é um clássico desse sentido, né? Então os caras vão mistificar, vão pirar em cima disso. Entretanto, a gente pega o vampiro pro vampiro. Ele puxa essa pegada do xamã, de um xamanismo noturno primeiro, como a Caterine descreveu muito bem aqui dos guias, né, da Quimbanda. Isso. Da Quimbanda, ela descreveu muito bem aqui já esse papel ali desenvolvido, postulado, acontecendo. E a gente vai encontrar lá, próximo de Novgorod, o termo Ampir era utilizado, né, o Ampir Licht, o Ampir, né, que virou o sugador de sangue, o vampiro. Mas de acordo com pesquisas que só vão ser feitas na década de 90 do século XX, pela Universidade da Califórnia, se eu não estiver enganado, já faz tempo que eu escrevi tudo isso,
os caras vão chegar com essa palavra, o tal do Ampir, era uma espécie de... Na época, ela era usada, lá no século IX, X, era eu, o não merecedor da graça. Era um termo autodepreciativo. Provavelmente especula-se que o monge que traduziu aquele livro, olha, meu príncipe, estou te entregando essa obra que eu sou um desgraçado, eu não sou merecedor de traduzir a beleza dessas palavras, eu sou a última pessoa do mundo, mas olha, eu dei o meu melhor para você, mas o meu melhor não é tudo. Era um sentido autodepreciativo. Mas Fazia parte, né, daquela cultura. fazia mais um pouco antes disso, aí vocês prestem muita atenção nessa parte. Um pouco antes disso, as pessoas que moravam na cidade de Novgorod, que tinham se convertido à ortodoxia e tudo mais, eles chegaram ali e eles usavam essa palavra no dia a dia para se referir ao quê? A quem morava fora das muralhas de Novgorod, literalmente no mato. Fazendeiro, eremita, pobre e integrantes de ritos que tinham uma base xamânica, né? Pra gente, não vamos discutir aqui o que é xamanismo, o que não é xamanismo, mas vamos puxar uma base xamânica, dançavam ao redor da fogueira em certas datas do ano, debaixo de alguma lua cheia, entravam em processo estático ou transe mediúnico, batiam tambores, tocavam instrumentos estranhos, tudo isso para quem? Para o cronista católico que via tudo aquilo acontecendo. Eles tomavam uma beberragem vermelha, liberdade poética inspirada na obra do Carlos Ginzburg, História Noturna, Decifrando o Sabá. Tomavam uma beberagem estranha e morriam. Alguns eram enterrados de leve na terra. Não eram enterrados de verdade, mas para a cabeça do católico que via aquilo, o cara morreu. E umas noites depois o cara voltava à vida. Era um ritual xamânico, né? Era um ritual xamânico. Voltou à vida. E o cara voltava te falando, olha, eu cruzei o grande rio, cruzei o oceano, montei numa coruja, virei um morcego, fui num cavalo negro, montei numa baleia. É um dado histórico. Carlos Ginzburg, História Noturna, Decifrando o Sabá. Tá lá, montou numa baleia e foi. Fica a dica. Isso Fica tem a muita dica. relação também com as práticas do catimbó no Nordeste, né? Quando tem os tombos de Jurema, eles Sim. bebem, né? Entram nesse processo, ficam dias desacordados e aí voltam relatando que viram, né, experiências mediúnicas, espirituais, transcendentais. Porque xamanismo vai acontecer em todas as partes do mundo, em todas as épocas, desde a pré-história, né? Isso vem. Então é uma questão que é aquilo que se repete sistematicamente em todas as culturas, em todos os tempos. E nós temos ainda hoje, principalmente nas sociedades primitivas, nós ainda temos o xamanismo puro, que ainda tomam seus alucinógenos, ainda tem as suas viagens xamânicas, e encontram grandes curas nessas viagens. Né? Eu fiz xamanismo com Carminha Levi. Grande Carminha Levi, adoro, fazem anos que eu não a vejo. Eu fiz xamanismo com Pessoa ela, uma maravilhosa. especial. Eu tenho formação pela universidade, pela Unipaz. Que demais. Gente, Drácula também é cultura. Nossa, cara, você tá Carminha Levi, participei de 2 palestras dela, uma pessoa maravilhosa, a gente conversou longamente uma vez. Um beijo pra Carminha, se ela assistir esse vídeo. Pois é, Pessoa fantástico. muito querida. Pergunto Gente. pra ela a história do Lorde A e do Leão, quando a gente se conheceu. Ela Com certeza vai ter uma longa história. Sim, mas eu tenho que acrescentar uma coisa fundamental Sim. em toda essa construção que a gente fez. Os nomes dessas tribos que praticavam isso eram Tautos na Hungria, Mázeres, Strígóis, Vurdolaques, Vricloacas, e o Carlos Ginzburg cataloga mais outros 36 nomes dessas Maravilha. tribos, que nos dias de hoje, quando você pega os autores de vampirismo, os nomes dessas tribos que mantinham esses ritos, todos esses costumes, são os nomes dados aos tipos de vampiros que falam nos dias de hoje. Olha Então, só. a diferença é que alguns tinham como totem espírito totêmico o lobo, outros a coruja, outros o morcego, outros o cavalo, e por aí vai. Morcego. Fica a dica. O morcego. O morcegão. Gente, é o seguinte. Eu gostaria que você, bruxa querida, fizesse uma previsão para esse final de semana. Nossa. É isso aí, vamos lá. E vocês preparem o vídeo, né, do Lorde A, para já começar a circular daqui a pouquinho, porque eu quero que ele comente. Vamos lá para a previsão e depois o vídeo do Lorde A. Quem responde é Quitéria, aonde ela diz:
Esses últimos 14 dias têm sido de transição. Uma fase onde o país vem passando de não só unicidade. Por mais que pareça que estão se separando, todas essas transições são para que até o fim de 2026 os caminhos comecem a se religar novamente. É o momento da formação de uma só aldeia, pois, de 2026 em diante, o planeta passará por grandes transições climáticas, fazendo com que não só esses habitantes da parte oriental migre para o Brasil de uma certa forma, mas desta forma o Brasil irá servir para acolher todas essas pessoas. Portanto, todas essas transições pelas quais o Brasil vem passando é para que haja não só uma grande faxina, mas também, através de toda essa limpeza, as máscaras caiam e toda essa faxina seja feita. Essa lua de sábado será uma lua decisiva, aonde não só será o tempo de um grande império, mas também de uma grande limpeza, onde muitas verdades começarão a vir à tona. O ano de 2023 a 2024 serão anos aonde muitas verdades virão à tona. Verdades essas que trarão grandes reformulações no meio da política, aonde a política se estruturará nesses próximos 16 meses, trazendo não só uma mudança em todo o parlamento, mas também trazendo a lavagem. Então, o que ela diz é que essa movimentação política, onde realmente traz uma virada de jogo aqui, ela vai ser, não entra como favorável, entra como uma limpeza, entra como nós, enquanto pessoas... Eita, um purgante, então. Vamos ficar muito chocados com a verdade vindo à tona, aonde nesses próximos meses muitas verdades virão à tona, fazendo com que nós nos questionemos de tudo. Então é o tempo de um grande despertar para essa sociedade brasileira que está sendo preparada para esses novos rumos de destino que caberão a elas, pois haverão muitas transições climáticas na parte principalmente oriental do planeta. E esse povo todo vai vir para cá, para o Brasil. Então, o Brasil está passando, desde esses últimos 4 anos, numa faxina. Então, aqui traz karma coletivo mesmo. Purgante. Karma coletivo, não tem como sair, se a gente nasceu no Brasil. É um grande purgante, a verdade é essa. Nós estamos aqui por acaso, né? E o tempo é rei. E olha, o que o meu mentor fala é que nós, como dirigentes, né, sacerdotes, líderes espirituais, nós teremos uma missão, assim, única, porque nós estamos sendo convocados a participar dessas lideranças. Porque, como diz, né, haverão muitos falsos profetas, e nós que estamos trabalhando na lei, acima de tudo, estaremos ali afinco para exercer a nossa capacidade de liderança através da cura, através do direcionamento das pessoas que estarão tão perdidas nesse momento. Ok. Que assim seja, que a gente, né, enfim. Bom, vamos falar um pouquinho sobre essa questão cultural, então, Lorde Já. Opa, vamos lá, né? Palavras poderosas, nobre amiga. Palavras de grande poder. Vamos. Se as mudanças são poderosas, eu fico contente em contribuir, oferecendo espaços para as pessoas esquecerem um pouco de tudo isso e transbordarem aquilo que elas têm de melhor também, né? Porque tanta pressão, tanta mudança também faz-se necessário as pessoas se refrescarem, se renovarem. Olha lá minha linda Carmila. Carmila, Noite de Gala Sombria é um evento que existe desde 2012, mas que em 2018 chegou à Mansão Rasbaia, que a gente contou a história, né, no começo do podcast. Maravilhoso.
É uma festa, é um encontro, é a grande celebração da comunidade vampírica da América do Sul e de Portugal, onde as pessoas são recepcionadas nessa linda mansão Rasbaia, uma casa com mais de 160 anos de história. As pessoas podem, então, ali, os integrantes da comunidade, as pessoas afins, podem curtirem uma noite entre os afins, entre pessoas de gostos e sonhos convergentes, podem vestir seus melhores trajes de gala noturnos e sombrios e assistirem apresentações de bailarinas, bailarinos, ilusionistas, poetas, durante um laudo farto e maravilhoso jantar que é servido no salão subterrâneo, mas antes você saboreia um coquetel encantador, junto daquelas salas com aqueles vitrais maravilhosos que eu conversava e os móveis de época. E ali a noite corre nessa celebração do espírito criativo, de pessoas que vivem cada um desses instantes, já abandonaram toda a morbidez, toda a melancolia, já abraçaram insatisfação crônica, justamente assim, dando muito e infinito valor às pequenas conquistas, aquilo que faz bem para elas, que elas podem alcançar, e compartilhar boas lembranças, descoberta com outras que estão na mesma sintonia, na mesma vibe. É uma festa maravilhosa. Com certeza. Irei na próxima. Eu sou o vampiro mais suspeito. Irei na próxima. É bom mesmo. Irei na próxima. Eu quero. Irei a caráter. Ah, ok. Você pode ir com a roupa de cotidiano, né? Irei a caráter, porque essa roupa é a roupa que eu fico de trabalho, né? É que eu fico na minha sepultura, sim. né? Muito legal. Inclusive está quase na hora de vocês irem embora para que eu possa descansar. Você é um vampiro que dorme cedo. Eu sou um vampiro que dorme cedo e eu não jantei ainda, né? Inclusive eu já até pedi uma pizza. Só que eu não como pizza. Eu vou jantar, né? O entregador, com certeza. Espertinho. Bem interessante, bem simples. Espertinho você. Espertinho, né? Você sabe que aqui na Romênia nós não temos muitos entregadores de pizza. Estão desconfiando já. Já. Tinham 3, eu comi 2. Você está chamando a atenção. Você está chamando a atenção. Só tem um agora. Não sei o que eu faço. Tome cuidado. Mas eu não tenho cara de quem comeria alguém. Tenho. Bruxa, suas considerações finais. Olha, dado a leitura, né, e a conexão de hoje, acho que nesse momento em que nós estamos, é muito importante nós não termos a prática do preconceito, do julgamento, porque, né, nós falamos dessa tradição maravilhosa, né, que é o vampirismo, né, dessa tradição maravilhosa que são as culturas, de uma forma geral, que fazem essa inclinação a toda essa magia, esse encanto. Então, nessa época em que nós estamos vivendo de tanta intolerância em tantos os sentidos, que nós possamos ter consciência de não, de alguma forma, afligir a verdade do outro, porque o que faz sentido para você se torna sagrado. E o que faz sentido para você é relativo ao olhar do outro. Então, que você seja praticante do seu sagrado e que você também não deturpe o sagrado do outro, para que você tenha essa ética, né, de fazer com o outro aquilo que você deseja com você. Então, muita fé nesse momento, muito pensamento no alto, naquilo que você acredita, e fé na prática da magia, seja qual for a sua doutrina, que possamos nos unir, né? E não nos separar. Sim. Sempre. É sobre se unir, né? Quando você prega a separação, você está, na verdade, abrindo mão de qualquer possibilidade de felicidade. Porque nós somos unidos energeticamente, fluidicamente, seja de que forma que vocês preferirem, né? Com todas as pessoas, com todas as coisas do universo. Então, nós precisamos pregar, sobretudo, né, esse sentido de união, né? Porque o verdadeiro terror não está aqui. O verdadeiro terror não está nas minhas presas, nas suas, não está na sua bruxaria. Aqui nós falamos de amor e de compreensão, respeitando cada um dentro do seu quadrado. Cada um com seu buraco, né? Melhor dizendo.
Então é sobre isso que nós falamos aqui. Terror está aí fora. Terror está no preconceito, terror está na fome, terror está na doença sem tratamento, na violência, na estupidez, né? Em toda forma de discriminação. É aí que está o terror verdadeiro. Suas considerações finais, meu querido Lorde A. Que foi um grande prazer estar aqui essa noite com vocês, bater esse papo com vocês, muito bom. Dividir um pouco algumas ideias, algumas visões com a audiência. Eu caminho numa vibe mais saturnina, né? Mais plutoniana, né? Com toda certeza. O que eu posso dizer para vocês que estão assistindo a gente, as minhas considerações tirem mais tempo do dia para se entenderem melhor, né? Para se entenderem diante de tantas coisas que acontecem. Arrumem mais a cama, arrumem mais o quarto de vocês, antes de olharem para o horizonte e saírem para batalhas intermináveis, onde você não olha para a pessoa que está do seu lado, onde todo mundo é seu inimigo e a única possibilidade está numa idealização no horizonte que você nunca vai alcançar, vai só se frustrar, vai ficando mais e mais irado, mais desconectado, mais separado, mais alucinado, mais delirante, e está ali perdendo o lugar onde você realmente pode ter algum alcance, que pode realmente mudar alguma coisa em você, e você pode mudar alguma coisa. Então, cuide mais de quem está próximo, cuide mais das pequenas conquistas. Eu brinco, né? Eu falo que a gente no vampirismo talvez experimente a insatisfação crônica, mas quando você experimenta que a insatisfação é crônica, é contínua, você passa a apreciar a satisfação com as pequenas conquistas, com o convívio, as pequenas ideias, as pequenas coisas. Não são grandes movimentos que vai transformar, que vai mudar o mundo. Não é entrar nessas cruzadas passionais e malucas que nos oferecem de todos os lados e explodem nas redes sociais, oferecendo uma ilusão de poder. Não. Está em você. Está nas pessoas que estão ao seu redor. Está ali naquilo que é importante para você. Cuida desse lugar. Para de idealizar que está lá no horizonte, que está fora do seu alcance, que você tem que morrer por aquilo. Não precisa morrer. Cuida de você, cuida dos seus. Não está lá, não está ali, está aqui. Sempre. Sempre. Seu contato? Bom, quem gostou do que eu falei, do que eu mostrei, eu vou ficar muito contente de reencontrá-los no meu portal, na redevamp.com ou redevampírica.com. Eu estou sempre lá. Quando não sou eu, são os integrantes do Círculo Strigoi, mas lá vocês vão achar a gente no Instagram, no Spotify, em todos os lugares. Então procurem redevampírica.com ou redevamp.com que vocês encontram o Lorde A e a comunidade vampírica, que em 2022 celebra 20 anos de existência contínua, e agora em 23 o Lorde A celebra 25 anos de vida. Logo farão 20 séculos. Opa! Seu contato, meu bem, minha bruxinha querida. Eu tô no Instagram, né? Tô no Instagram, tô no YouTube no canal Agrégora, e no Instagram como eu, KT com K e THE, Mateus com TH também. Mateus com TH também. E você, criatura distraída, que ainda não está me morceguindo, está na hora de me morceguir. Morcego Vermelho Festival. YouTube. Se inscrevam. É simples. Senão eu vou aí. E ninguém esquece a primeira mordida. Tenham pesadelos horripilantes. Qualquer dúvida, liguem a TV. Estarão todos lá. É uma praga boa. É uma boa maldição.